foram apresentados ao conceito de continuidade, diferenciabilidade, da diferenciabilidade é a razão de ser do cálculo, função derivada, as regras de derivação. Agora nós vamos ver para que é que serve isso, tá? Ou seja, começarei hoje com vocês as aplicações. São 3 aplicações que eu farei aqui. Primeira, uma delas, talvez não seja a primeira, mas conceito de máximo e de mínimo, encontrar ponto de máximo e ponto de mínimo de função em conjunto. A outra aplicação, esboço de gráfico. Como é que você usa as ferramentas de cálculo, informação de derivada, para esboçar gráfico de função. E a outra aplicação, taxas relacionadas. Aí fazendo isso, depois a gente eu entrarei em integração com vocês. Então vamos às aplicações. Para a primeira aplicação, que é encontrar ponto de máximo e ponto de mínimo, você tem que entender os seguintes conceitos, que eu vou... É uma aula bem conceitual hoje. Primeiro, você tem que entender o que é ponto de máximo, tá? Ponto de máximo de uma função em um conjunto. Tá? Ponto de máximo de uma função em um conjunto. Tem que entender esse conceito. Segundo conceito. Ponto de máximo local de uma função. Tá? E o terceiro conceito é ponto de máximo global de uma função. Então, são 3 conceitos distintos, mas interrelacionados. Todos derivados do primeiro conceito, que é o ponto de máximo de uma função em um conjunto. Então, vamos à primeira definição, nesse sentido. Primeira definição, que é a definição de ponto de máximo de uma função em um conjunto. Começa assim: seja A contida em R um conjunto, né? Claro. Se está contida em R é um conjunto. E F uma função, A contida em R é um conjunto, P um número real e F uma função. Nós dizemos que o ponto P, ou o número real P é ponto de máximo. Da função f. Dizemos que P é ponto de máximo da função f. No conjunto A, olha aqui, ó. Dizemos que P é ponto de máximo da função f no conjunto A, quando 3 coisas acontecem. Primeiro, o P pertence a A. Segundo, o conjunto A está contido no domínio de F. E terceiro, o valor f de P é maior que ou igual ao valor f de x, qualquer que seja o x no conjunto A.
Então, essa é a definição de máximo, é a definição que importante. As outras derivam dela, tá? Definição de ponto de máximo de uma função em um conjunto. Então, são três entidades envolvidas aqui. Um subconjunto de R, um número real e uma função f. Aí nós dizemos que o número real P é ponto de máximo da função f no conjunto A quando, primeiro, o ponto P pertence ao conjunto A. Segundo, o conjunto A está contido no domínio de f, isto é, a função f está definida em A. E terceiro, o valor f de P é maior que ou igual a f de x, qualquer que seja o x, no conjunto A. Assim como tem a definição de ponto de mínimo, ponto de máximo, né? Tem a definição análoga, que é a definição de ponto de mínimo. Aí é só mudar aqui, eu vou destacar em preto, para não ter que escrever de novo, para não escrever novamente. Nós dizemos que P é ponto de... Aí deixa eu pegar um que escreva direito. Isso aqui tá. Nós dizemos que P é ponto de mínimo, tá? Da função f no conjunto A quando P pertence a A, o A está contido no domínio de f, e aqui vai ser o quê? F de P é o quê? Menor que ou igual a f de x, qualquer que seja o x no conjunto A. Tá? Muda só isso. Tá? F de P é menor que ou igual a f de x, qualquer que seja o x no conjunto A. Vamos a um exemplo. Exemplo aqui. Tá? Bem, dada esta definição, o problema que se coloca é, dada uma função em um conjunto, achar em existindo o ponto de máximo achar ponto de máximo e ponto de mínimo da função nesse conjunto, tá? Eu disse uma frase aí, eu até corrigi, achar o ponto de máximo, porque não cabe o artigo definido, nem sempre cabe o artigo definido, tá? Você vê que não tem artigo definido, nós dizemos que P é ponto de máximo ou ponto de mínimo, então vejamos aqui, ó. Sejam f, a função dada por f de x igual a, olha aqui, ó, 2x mais 3, qualquer que seja o x real, é essa função, tá? Tá? E A, esse conjunto aqui, ó, 2, 5. Ó, conjunto fechado, 2, 5. Tá? Observe, ó. Dado x, qualquer que seja o x no intervalo 2, 5, tem-se o quê? O 2, né? O 2 é menor que ou igual a x, que é menor que ou igual a 5. Não é verdade? Não é? Logo, você tem o seguinte. Eu tô sendo dirigido por isso aqui. O 2 é menor que ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Então, se eu multiplicar tudo por 2, eu vou ficar com quanto? 4. Menor que ou igual a quê? A 2x. Menor que ou igual a 10. Tá? Tá certo? Daí, você vai ter o seguinte. Soma 3. Quando você somar 3, você vai ficar com o quê? 7. Menor ou igual a quê? 2x mais 3. Menor ou igual a quanto? 13. Ou seja,
Observando que f de 2 é 7, f de 2 não é 7, não é? Você tem f de 2 é menor que ou igual a quê? Menor que ou igual a f de x, que é menor que ou igual a quem é o 13? É o f de 5. Ou seja, bem, já usei ou seja. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o seguinte: qualquer que seja x no intervalo 2, 5, o valor f de x é maior que ou igual a 2 e o valor f de x é menor que ou igual a... Desculpe, o valor f de x é maior que ou igual a f de 2 e o valor f de x é menor que ou igual a f de 5. E aonde estão o 2 e o 5? O 2 está nesse intervalo e o 5 também. O que é que essa desigualdade diz? Repare, dado x no intervalo 2, 5, o valor f de x é maior que ou igual a f de 2 e é menor que ou igual a f de 5. À luz dessa definição, o que é que isto diz? 2 é ponto de quê? De mínimo de quem? Da função f. Aonde? No intervalo 2, 5. Tá? Então, isto diz o quê? Isto diz que o 2 é o quê? Ó? Porque é qualquer que seja x, ó, qualquer que seja x no intervalo 2, 5, tá? Tá bom? Qualquer que seja x. Eu vou ser mais explícito para você entender que é à luz da definição. Tá certo? Portanto, tá certo? Portanto, olha o que é que você tem, ó. Olha o que você tem. Você tem três coisas. Primeiro, ó, o número 2, para ficar bem claro para você, o número 2 pertence ao intervalo 2, 5, não pertence? Pertence. O intervalo 2, 5 está onde? Está contido no domínio de f. Quem é o domínio de f? É os reais. E o que acontece com f de 2? F de 2 é menor que ou igual a f de x para todo x no intervalo aonde? Em que intervalo? Intervalo 2, 5. Tá? Assim, pela definição, o 2 é o quê? É ponto de quê? De mínimo. De quem? De f. Aonde? No intervalo 2, 5. Também, você tem o seguinte, olhe para o 5. O 5 pertence ao intervalo 2, 5. O intervalo 2, 5 está contido aonde? No domínio da f. E o que é que acontece com f de 5? É maior que ou igual a f de x, qualquer que seja o x, no intervalo o quê? 2, 5. Assim, o que é que eu posso dizer, hein? Assim, o que é que eu posso dizer? O 2 não. O 5 é o quê? O 5 é ponto de máximo de quem? Da função f no intervalo 2, 5. Aí. Ok? Entendido? 2 é ponto máximo.
Deram a função seno. Logo para a função seno. Seja f de x igual ao... vou ser mais direto. Dado x real, se você pegar x real e R é o domínio do seno, eu pergunto a vocês, quem é o seno de π sobre 2? Quanto é o seno de π sobre 2? É 1. E 1 é maior que ou igual ao seno de x para todo x real, ou seja, dado x real, o seno de π sobre 2 é 1, que é maior ou igual ao seno de x. Ou seja, qualquer que seja o x real, o seno de π sobre 2 é maior que ou igual ao seno de x. E quem é o seno de 3π sobre 2? É menos 1, que por sua vez é menor que ou igual ao seno de x. Ou seja, para todo x real, o seno de π sobre 2 é maior que ou igual ao seno de x. E π sobre 2, claro, né? Π sobre 2, estou calculando, já está aqui dizendo, está no domínio do seno. O que é que essa primeira igualdade diz? Essa primeira igualdade, não, essa primeira desigualdade diz, e é para todo x real. O que é que essa desigualdade diz? É ponto de quê? De máximo de quem? Aonde? Esse conceito, preste bem atenção. Olha aqui. Né? Esse conceito é o conceito de ponto de máximo de uma função em um conjunto. São 3 entidades envolvidas nesse conceito. É o conceito de ponto de máximo de uma função em um conjunto. Você tem o número, tem a função e tem o conjunto. Nós dizemos que P, primeira entidade, é ponto de máximo de F, segunda entidade, em um conjunto A, terceira entidade matemática. Tá? Então, quando você vai dizer que é ponto de máximo, você tem que dizer quem é ponto de máximo, de quem e aonde. Tá certo? O π sobre 2 é o quê? Daí, π sobre 2 é o quê? É ponto de quem? De máximo. De quem? Do seno, aonde? Em R. Tá? E 3π sobre 2 é o quê? É ponto de quê? De mínimo. Ponto de mínimo de quem? Do seno. Aonde? Em R. Aí você vê aqui que não cabe, em certas situações, o artigo definido. É o ponto de mínimo ou o ponto de máximo. Por quê? Perceba que dado K inteiro, para todo K inteiro, π sobre 2 mais 2kπ, quanto é o seno de π sobre 2 mais 2kπ? É quanto? É 1. Portanto, π sobre 2 mais 2kπ também é o quê? É ponto de máximo da o quê? Da função f, da que é o seno, em R. π sobre 2 mais 2kπ é ponto de quê? De máximo.
de máximo de seno, da função seno, aonde? Em R, e 3π sobre 2 mais 2kπ, quanto é o seno de 3π sobre 2 mais 2kπ, sendo K inteiro? Menos 1. Então, esse ponto aqui, 3π sobre 2 mais 2kπ, ele também é o quê? É ponto de quê? De mínimo. Ponto de mínimo de quem? Do seno. Aonde? Em R. Então, a função seno, no conjunto dos números reais, estou considerando o seno no conjunto dos números reais. A função seno, ela tem infinitos pontos de máximo e infinitos pontos de mínimo. Tá? Se você analisar o seno, ó, como é o seno? Aqui. Olha os pontos em consideração, ó. Vamos ver aqui. Π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, né? 2π. Depois. Quanto? 4π sobre 2, é? É 2π mais π sobre 2. Obrigado. 4π sobre 2. Depois. 3π. Depois do 3π, qual